Fala galerinha, tio Carlos aqui para dar continuidade ao nosso capítulo 1, para a gente continuar falando de genética. A gente já falou sobre Mendel, sobre os experimentos, a gente já falou dos conceitos mais importantes, das ideias mais importantes referentes à genética, e agora a gente continua. Mendel, quando fez o seu trabalho, ele não tinha conhecimento sobre a célula, sobre a citologia, sobre o estudo da célula. Tá? Hoje a gente tem esse conhecimento. E aí facilita a gente, para a gente entender a genética, quando a gente domina esse conhecimento sobre célula e sobre a divisão celular. Então vamos conversar rapidinho sobre isso. E o tio vai deixar um outro vídeo aqui na nossa aula que vai ajudar vocês a entender isso, tá? Vamos lá. Primeira coisa, as nossas células no seu núcleo, elas estão cheias de cromossomos. Né? Se a gente ampliar o cromossomo, a gente vai ver que ele é um emaranhado. Se a gente começar a desenrolar esse cromossomo, a gente vai ver que ele é composto por uma molécula de DNA enrolada em proteínas. E essa molécula de DNA enrolada em proteínas forma o cromossomo que contém as informações genéticas. Nas nossas células diploides, né, nas células autossômicas, a gente tem esses cromossomos organizados em pares. Esse par de cromossomos a gente chama de cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos a gente falou deles lá na aula de conceitos básicos. Qualquer coisa, corre lá e assiste de novo. Tá? Então vamos continuar. Então esses cromossomos que estão dentro do núcleo, eles vão conter a informação genética que vai ser passada para os descendentes. Tá? Então vamos ver aqui como é que funcionam os cromossomos no nosso corpo. As nossas células, a maioria das nossas células possui 46 cromossomos, tá? Esses cromossomos ficam organizados em pares, como a gente está vendo aqui, no zigoto e na célula do corpo, que é o que a gente chama de célula autossômica. Se a gente for parar para analisar os gametas, o que aqui a gente tem 23 pares de cromossomos, aqui a gente só tem 23 cromossomos. Como o gameta tem a metade, a gente vai dizer que, e os cromossomos nos gametas eles não têm par, a gente vai dizer o quê? Que no zigoto e nas células autossômicas eu tenho cromossomos homólogos, são células diploides. A gente falou disso, só reforçando, a gente falou disso na aula sobre conceitos básicos, tá? E a célula e os gametas são chamadas de células reprodutivas, células sexuais, e elas são haploides, pois elas têm cromossomos sem par. Tá? Então, um gameta ele vai ter a metade dos cromossomos de um zigoto ou de uma célula autossômica. Vamos passar aqui direto mais para baixo. Por que os gametas possuem metade dos cromossomos das outras células, das células autossômicas? Então, qual é o X da questão? É o processo de divisão celular que produz os gametas. O tio vai dar uma explicação bem geral, bem rápida, e vai deixar um vídeo para vocês assistirem, tá? E aí a gente tem uma célula com 4 cromossomos, uma célula diploide com 4 cromossomos, né? Eu tenho 2 pares de cromossomos aqui. Esses cromossomos se duplicam. Depois da primeira divisão, eram 4 cromossomos, passam a ser 2 cromossomos na célula. E na segunda divisão continua com 2 cromossomos, só que agora 2 cromossomos simples. Perceba que no final da divisão eu tenho células com 2 cromossomos e no começo tinha 4 cromossomos. Tá? Esse processo de divisão, né, a gente tem a meiose 1 e a meiose 2. Tá? E aí a partir daí a gente começa a entender como Mendel conseguiu chegar nas suas ideias, como Mendel conseguiu concluir tudo aquilo que a gente já conversou, tá? Então, a gente fala dessas características que são passadas, né? Os genes ficam nos locus, que a gente já conversou sobre isso, que a gente tem as variações de alelos, tá? E aí, agora a gente vai dar um cortezinho de leve aqui na nossa aula para eu trocar a tela e a gente continuar, né, falando sobre o trabalho do Mendel, beleza? E agora a gente vai dar continuidade à nossa aula, certo?
a gente vai falar de genética, a gente vai falar da primeira lei de Mendel, que é a lei do monohibridismo. Carlos, o que é monohibridismo? Hibridismo vem de mistura. Mono, um. Então é a mistura de um. Então quando a gente estuda a primeira lei de Mendel, o monohibridismo, a gente está estudando uma característica isolada da outra. A gente estuda a característica A, depois a característica B, depois a C, cada uma no seu quadrado, uma de cada vez, separadamente. Tá? E a primeira lei de Mendel, ela é a lei da dominância completa. O que é isso, Carlos, dominância completa? É quando o alelo dominante ele anula completamente a ação do recessivo. Carlos, tem casos que não anula? Tem, mas isso é um assunto para o futuro, tá? Então, no experimento do Mendel, o que foi que ele fez? Ele fez o experimento com ervilhas, que a gente já conversou sobre isso. Ele analisou as características de forma isolada, né? E as etapas do experimento de Mendel foram essas. Ele primeiro purificou as linhagens, a gente já falou disso. Ele purificou as linhagens controlando os cruzamentos. Depois ele fez o retrocruzamento da linhagem F1 e depois analisou as proporções de fenótipos e genótipos, ou seja, ele analisou as proporções fenotípicas e genotípicas. Depois de purificar as linhagens, o Mendel ele pegou uma planta pura dominante e cruzou com uma planta pura recessiva. No contexto de Mendel, falar de linhagens puras, falar de plantas puras, é falar de homozigotos. Então Mendel cruzou um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo. Tá? E aí a gente usa as letras do nosso alfabeto para representar a característica. Letras maiúsculas representam as características dominantes e letras minúsculas apresentam as características recessivas. Tá? Então aqui embaixo, apontando certinho, vamos só acertar o dedo, pronto, acertou o dedo. Acontece, gente. Aqui embaixo tem um quadro e as características, certo? Então lá no cantinho a gente tem, lá no cantinho direito, a gente tem cruzamento de linhagens puras e a característica analisada, cor da flor, certo? Então vamos lá. O que é que a gente tem? A gente tem que o dominante é o vermelho, tá aí o Dzinho entre parênteses para deixar claro para vocês, e a gente representa pela letra B maiúscula. Eu vou chamar por costume de Bzão, tá? Bzão o dominante e Bzinho o recessivo, só por questões de costume, tá? Você pode chamar de B maiúsculo, B grande, B pequeno, B minúsculo, você chama do jeito que você quiser, tá? Então, o alelo, o fator Bzão condiciona, determina a cor vermelha da flor. O alelo Bzinho, a cor branca, tá? Carlos, eu poderia escolher outra cor, outra letra, perdão? Eu poderia escolher outra letra? Claro, você pode escolher qualquer letra, você pode escolher a letra do seu nome. Mas, por convenção, o que a gente faz? Para confundir menos, o que a gente faz? A gente pega a letra da característica recessiva. Qual é a cor da flor recessiva? Não é branca? Então a gente usa a letra B, certo? Então Mendel fez o cruzamento das linhagens puras. Né, cruzou uma homozigota dominante com uma homozigota recessiva, como está aí no quadro que está na tela de vocês. Esse é o método mais simples que a gente tem para resolver as questões de genética, tá? Então vamos lá. Ele cruzou esses dois indivíduos. Só que o cruzamento depende dos gametas. E os gametas dependem da divisão celular, dependem da meiose. Então, entenda, a meiose produz células com a metade da carga cromossômica. Então, quando eu vou falar de gametas, nesses casos, o que eu tenho? Eu vou pegar o primeiro indivíduo. E aí é uma coisa que aí é um costume também que é meu. Eu uso a coluna vertical, né? A coluna, não a linha, dos gametas, a vertical, a coluna dos gametas, e coloco o primeiro indivíduo, separando os alelos. Né? Ficou Bzão e Bzinho. Tá? Ou Bzão e Bzão, perdão. Na linha dos gametas, na horizontal, onde tem gametas na horizontal, eu vou separar os gametas do segundo indivíduo. Se são dois alelos e o gameta tem a metade da informação genética, vai ficar
um Bzinho em cada quadro desses, que é onde ficam os gametas. Depois disso, o que a gente faz? A gente liga esses gametas, a gente faz a combinação, tá? Coisinha que a gente faz na matemática rapidão, tá? Então, o que eu tenho como resultado? Que todos os indivíduos produzidos nesse cruzamento vão ser Bzão, Bzinho. Ele tem um alelo dominante e o outro recessivo. Percebe isso? Um dominante e um recessivo. Quando os alelos são diferentes, um dominante e um recessivo, eu classifico esse indivíduo como heterozigoto. Então, o cruzamento das linhagens puras, segundo o estudo do Mendel, produz 100% de heterozigotos, tá? Ficou meio bagunçadinho esse 100% aí, porque o tio fez à mão no próprio PowerPoint, tá? Então ficou meio zoadinho. Releva aí, porque a gente não tem lousa para fazer, beleza? Então vamos continuar. Ele fez o cruzamento das linhagens parentais e agora ele faz o retrocruzamento da F1. Ele pega dois desses indivíduos heterozigotos e cruza eles entre si. Como resultado, ele obteve o quê? Um indivíduo Bzão, um indivíduo homozigoto dominante. Dois indivíduos heterozigotos Bzão, Bzinho e um indivíduo Bzinho, homozigoto recessivo. Tá? Ele obteve isso. Se a gente for analisar, ele nesse cruzamento, para cada 3 dominantes, ele tinha um recessivo, certo? Vamos organizar essa ideia aqui, ó. Depois do retrocruzamento da F1, a gente obteve em F2 uma proporção fenotípica, ou seja, uma proporção entre dominantes e recessivos, que é de 3 dominantes para um recessivo, como está ali no cantinho. E a proporção de genótipos, a proporção genotípica, é de um homozigoto dominante para 2 heterozigotos para um homozigoto recessivo, também está lá no cantinho. Então, essa foram as principais conclusões de Mendel com a sua primeira lei. Tem a segunda lei? Tem, mas ela vai ficar para depois, tá? Então, essas são as conclusões da primeira lei. Uma coisa importante que a gente tem que saber em genética é falar de probabilidade, tá? E aí é uma coisa que vem lá da matemática. Eu vou conversar com a professora Camila para dar um toque para vocês disso quando ela puder, tá bom? Então, probabilidade é a chance de um determinado evento ocorrer entre 2 ou mais eventos possíveis. Por exemplo, você pega uma moeda, infelizmente eu não tenho uma moeda aqui fácil. Você pega uma moeda, joga ela para cima. Qual a probabilidade de sair a face cara? Ou de sair a coroa? Como é que a gente faz esse cálculo? Melhor, você tem um dado de 6 faces e joga ele para cima e lança esse dado. Qual a probabilidade de eu tirar a face número 4? Como é que a gente calcula isso? Olha essa formulazinha que está aqui no cantinho. P de probabilidade. E de eventos de interesse. E TEP de total de eventos. Então, se a gente for analisar o dado que tem 6 faces e eu jogo ele para cima e eu quero tirar a face número 4, como é que eu sei a probabilidade de cair o número 4? Eu vou pegar os eventos que me interessam, que no caso das 6 faces é só uma, e dividir pelo total de eventos possíveis. Quantas faces tem o dado? Quantas possibilidades de resultado eu tenho? 6. Então o que eu vou fazer? Total de eventos. Probabilidade P é igual aos eventos que me interessam, que é apenas uma das faces, que é a face número 4, sobre o total de eventos possíveis, que são 6. Tio, quando eu for fazer uma questão, eu vou ter que fazer essa divisão, dividir 1 por 6? Vai depender do que a questão pede. Normalmente dá para deixar assim, não precisa fazer a divisão. Quando a gente faz a divisão, a gente obtém as porcentagens, tá? Mas a gente fala disso mais para frente. Ainda em probabilidade, existem 2 regras que a gente tem que analisar, certo? Primeiro é a regra do I e segundo, a regra do OU. Tá? A regra do I é quando eu analiso
2 ou mais eventos que são independentes e eles ocorrem conjuntamente. Tá? Quando isso acontece, a probabilidade é o produto dessas probabilidades acontecerem de forma isolada. Tá? E a gente tem a regra do ou, que é a ocorrência de 2 eventos que se excluem mutuamente. Então, quando esses 2 eventos se excluem, eu faço a soma das probabilidades de cada um ocorrer isoladamente. Nos exercícios, a gente vai ter algumas questões falando disso, beleza? Então, vamos lá. Imagina o seguinte. Qual a probabilidade de eu jogar o dado para cima 2 vezes? Tirar a face 4 e tirar a face 3. Então eu tenho vou calcular 2 probabilidades. A probabilidade da face 4 e a probabilidade da face 3. Beleza? Fazendo o cálculo, a probabilidade 1, que é de cair a face 3, é de 1 sobre 6. A probabilidade 2 de cair a face 4 também é de 1 sobre 6. Então, eu quero tirar a face número 3 e a face número 4 em sequência. Tá? Então, eu vou fazer a multiplicação dessas probabilidades e vou obter o meu resultado, que é de 1 sobre 36. Beleza, gente? A gente vai encerrando nossa aula por aqui. Resolvam suas atividades. Tirem as dúvidas durante o plantão. E a gente se vê na próxima. Valeu! Falou!